para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a análise de papéis. Hoje é dia 10 de maio de 2024 e no dia de ontem, Caixa Seguridade divulgou seus resultados e também fez anúncio de dividendos. Vamos dar uma olhada no que aconteceu. E no dia de hoje, houve a teleconferência para a apresentação de seus resultados, algumas notícias interessantes para nós debatermos. Eu vou começar aqui com as demonstrações contábeis as consolidadas e vou saltar direto aqui na página 6 com as informações que realmente nos interessam. Primeiro vamos dar uma olhada nas receitas operacionais da companhia, que chegaram aqui no primeiro trimestre, na parte do consolidado, a 1 bilhão e 181 milhões. Se nós considerarmos o ano passado, tinha sido de 1 bilhão e 60 milhões, então um crescimento ali bastante interessante. Já o lucro líquido do período chegou a 855 milhões e 709 mil, enquanto tinha sido no fechamento do do primeiro trimestre do ano passado, 814 milhões. Outra informação que sempre nos interessa é com relação ao patrimônio líquido da companhia. Veja que o patrimônio líquido acabou fechando o primeiro trimestre em 13 bilhões e 429 milhões aproximadamente. Já olhando aqui para a apresentação dos resultados de Caixa de Seguridade, algumas coisas que eu separei para nós destacarmos. A primeira delas é com relação a dividendos. Dividendos do primeiro trimestre de 2024. Foi aprovada a distribuição de 840 milhões em dividendos, equivalente a 90,9% do lucro líquido ajustado. E aqui tem uma informação que o mercado como um todo está debatendo, que é como isto foi divulgado referente, ou seja, esses dividendos foram divulgados referente ao primeiro trimestre de 2024, ao que tudo indica, Caixa de Seguridade passa então a ter pagamentos de dividendos trimestrais, conforme ela já vinha discutindo ao longo do tempo. Provavelmente deva se manter nesse patamar. Aqui tem alguns dados do desempenho comercial que a gente sempre traz aqui mensalmente, né, nos relatórios mensais, então nada que nos surpreenda. O desempenho, por exemplo, aqui do habitacional, ele cresce 10,3% frente ao primeiro trimestre. Aqui é tudo comparando com o primeiro trimestre de 2023. O residencial 15,8%, quase 16%, assistência 59,7%, previdência cresce 15,4%, consórcio 16,9% e capitalização 30,5%. Outras informações que eu, pelo menos, coloquei como relevante, por exemplo, os prêmios emitidos. Aqui por ramo, nós temos que o habitacional ele cresce frente ao primeiro trimestre de 23%, 10%, o prestamista 1%, o vida cai 2%, o residencial cresce 16%, e assistência 59%, aqui já está arredondado, aquele 59,9% que nós vimos agora há pouco. E no total, um crescimento de 6% frente ao primeiro trimestre de 2023, o que anda mais ou menos para e passo aí com a inflação, um pouquinho acima. Uma das coisas que nós gostamos de olhar nesse segmento, principalmente o segmento de seguros, é com relação à sinistralidade. E você pode ver aqui que a sinistralidade de Caixa de Seguridade fecha o primeiro trimestre com 21,6%. O que é a sinistralidade para você entender? Aquilo que foi pago por conta do acionamento de seguros, é um valor, fica aqui em cima, e o que foi recebido de seguros fica aqui embaixo. Então você divide um pelo outro, você vai ter um percentual, 21,6%, ou seja, do que ganhou 21,6% foi para fins de pagamento desses seguros. Portanto, a sinistralidade, quanto menor, melhor. Daí um dos objetivos da companhia é exatamente fazer contratos que sejam contratos muito consistentes, contratos bastante inteligentes e não qualquer tipo de contrato de forma que venham a ser acionados com grande frequência, fazendo subir a sinistralidade. Ou seja, a gente está falando da qualidade dos contratos de seguro. No ramo de acumulação, nós notamos aqui que Previdência cresceu 3%, consórcios 116% e capitalização 31%. No total acumulado, todos aqui um crescimento de 10%, aquilo que nós tínhamos visto
no início do nosso vídeo. E também na parte dos indicadores operacionais, que é como se fosse o índice de eficiência dos bancos, mais ou menos, né, para a gente tomar como referência. Observe aqui, o índice de despesas administrativas colocados em relação às receitas operacionais. Então coloca lá as despesas e as receitas aqui embaixo e vai dar um percentual. 10,3, veja aqui, isso mais ou menos está dentro de um parâmetro, mas se você perceber aqui, ela é a segunda menor desde o primeiro trimestre de 2023, está mais ou menos dentro. O índice combinado, que é chamado pela Caixa de Seguridade, isso aqui é uma definição dela, nem todo mundo faz isso. Então ele vai juntar as despesas administrativas mais as despesas gerais. E aí vai se ter aqui 55. Então veja aqui, despesas gerais pesa mais do que as administrativas, de forma a fazer contribuir de uma maneira mais consistente para a constituição desse índice. Também da mesma forma, soma os dois, bota em cima, bota as receitas operacionais embaixo, divide. Então quanto menor, melhor. 55,0 está mais ou menos aqui em alinhamento com os 2 meses, segundo trimestre de 23 e o terceiro trimestre de 23. Mas quanto menor, melhor. Parece que a Caixa de Seguridade vai continuar aí nesse entorno dos 55. Já o índice combinado, então você vai somar as despesas gerais mais as despesas administrativas, a mesma do índice combinado, e vai colocar em cima, dessa vez, das receitas operacionais mais o resultado financeiro. Resultado financeiro, aquilo que você coloca nas aplicações e aquelas dívidas que você tem a pagar, você soma tudo isso e vai dar um valor aqui. Claro que, como a gente está falando de seguros, a maior parte daqueles prêmios recebidos que a gente viu, eles são colocados em aplicações, até que haja uma incidência e é lá que se recorre para fins de cobrir. Então veja aqui, essas aplicações elas dão um resultado. Então é esperado que companhias de seguro tenham um resultado financeiro interessante. Então quando nós colocamos junto com as receitas operacionais o resultado financeiro, veja aqui o índice combinado, ele sai de 55 para 50, a influência é de 5 pontos percentuais nessa composição, que é o chamado índice combinado ampliado. Já aqui no release de resultados, o que eu achei de interessante para a gente conversar está na página número 8, que é apenas uma explicação que eu acho que tem que sempre ser dada. Veja que quando nós computamos para fins da nossa tabela final de indicadores fundamentalistas, nós utilizamos o lucro líquido contábil, o FRS, eu sempre falo isso, que ele fecha aqui em 814. Se nós considerarmos o lucro líquido gerencial, ele estaria em 840 milhões, que é o valor, esse é o valor que a companhia utiliza principalmente nas suas apresentações. E por fim, no dia de ontem, portanto, no dia 9 de maio de 2024, a companhia ela acabou emitindo esse documento, que veio sob a forma de aviso aos acionistas, e nessa mesma data, do dia 9, foi aprovada a distribuição de dividendos intercalares antecipados. E veja que eles são relativos ao fechamento do primeiro trimestre de 2024 e compõem aqui quase 91% do lucro líquido, indicativo de que a companhia está indo na direção de pagar dividendos trimestrais. Os dividendos por ação passam agora a serem pagos na ordem de 28 centavos por ação, que vai ocorrer no dia 15 de agosto de 2024 para quem possuir ação no fechamento do pregão do dia 1º de agosto de 2024. Nós precisamos, portanto, atualizar a nossa tabela de dividendos para o mês de agosto. Por enquanto, só temos Caixa Seguridade pagando 28 centavos, não tem desconto de imposto de renda, e nós vamos receber para as ações que possuímos neste momento R$ 294,28, mais eventuais correções que normalmente Caixa Seguridade vem fazendo. E na nossa tabela dos indicadores fundamentalistas, com base no que nós apuramos, já podemos estimar uma receita no final do ano de 4,7 bilhões. A gente tinha estimado originalmente em 4,9, seguindo o juro real da nossa
economia. O lucro líquido a 3,4 bi, tínhamos estimado 3,7, isso aqui vai mudando ao longo do ano, até porque existe uma sazonalidade de acionamento de seguros, isso já é de conhecimento da companhia, e também algumas outras questões que elas são computadas principalmente por conta da variação da inflação, que tem reduzido, a gente precisa saber disso, e dependendo, e também a taxa de juros, e dependendo ao que se aplicou para aquele resultado financeiro, também é estimado que haja uma redução em relação ao passado, onde os juros estavam muito altos e a inflação estava tentando ser controlada. Nós tínhamos estimado R$ 1,06 de proventos, agora ficamos em R$ 1,02 porque nós estamos trabalhando aqui com 90% de payout, ou seja, 90% do lucro líquido. Isso aqui pode alterar provavelmente para cima, porque se pagou agora 28 e nós multiplicarmos esse valor por 4, vai acabar batendo em R$ 1,12, se a companhia mantiver esse mesmo ritmo. Então, ficar aí até R$ 1,12 não é nada além, não é uma coisa surpreendente. Nós ficamos, evidentemente, sempre com uma posição mais conservadora, é a posição aqui do canal, vamos ficar ali embaixo, não esperando muito. O patrimônio líquido fechou em 13,4 bi, que a gente viu. Com isso, o preço da ação, que ao tempo desse vídeo estava em R$ 16,21, sobre o valor patrimonial por ação em 3,62. A gente tem que lembrar que neste caso, diferente de outras companhias aqui no ramo de seguros, principalmente nós que temos ações de BB Seguridade e Caixa Seguridade, a gente precisa considerar que são duas companhias que utilizam os balcões dos seus bancos. BB Seguridade do Banco do Brasil, Caixa Seguridade da Caixa Econômica Federal. Portanto, quando foram desmembrados, não levaram todo esse patrimônio junto e, consequentemente, a gente então não leva em consideração que querer companhias, nesse caso, que vão até 2 nessa relação preço da ação sobre o valor patrimonial por ação. Já o preço da ação sobre o lucro líquido por ação em 14,21 é alto, está acima dos 9, nós gostamos de ficar em torno dos 9, porque a gente pode talvez estar com a ideia de que a companhia ela acabe não pagando tantos proventos quanto a gente gostaria. E veja que o dividend yield aqui fica em 6,33%, fica muito próximo dos 6% e a gente costuma pegar bem mais com as demais companhias. O que acontece aqui é que BB Seguridade subiu demais o preço da sua ação. O natural, a meu ver, para a gente estar dentro de um patamar parecido com BB Seguridade, é que ficasse aqui em torno desses R$ 11,00, que é quando então nós voltaremos a comprar a ação de Caixa Seguridade ou então nos desfazer dela logo ali na frente. E todos os dados que nós apuramos, você vai encontrar aqui no comparativo seguro a seguro, onde nós temos agora Caixa Seguridade comparando com BB Seguros, para você ver a que melhor pode se encaixar dentro da sua intenção de investimentos. Aqui estão todos os dados que nós vimos até agora no canal. A nosso ver, a esse preço de Caixa Seguridade, ela não se oferece, ela teria que voltar lá para os 11 para que ela pudesse ficar equivalente à BB Seguridade. Uma alternativa, se ela não ceder, é simplesmente nos desfazer da ação e colocar tudo em BB Seguridade, porque o dividend yield para a BB Seguridade está compensando mais do que Caixa Seguridade. Em que pese agora tenha passado para trimestral. Ela teria que avançar muito Caixa Seguridade em termos de resultados para que então os R$ 16,00 que são pagos por ela realmente viessem a valer a pena. Pelo menos essa é a nossa análise. E, dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre meu grande abraço.